Leitura do livro Uma Questão de Honra. Autor Luciano Subirá. Capítulo 11. Título: Algumas leis da contribuição. Estou convencido de que não há assunto sobre o qual a consciência cristã esteja mais mal informada do que o da contribuição. Samuel Chadwick. Ao falarmos sobre contribuição, não esgotamos o assunto apenas reconhecendo o memorial de contribuição que há perante o Senhor, nem mesmo ao explicarmos os 3 níveis de contribuição: dízimos, ofertas e esmolas. Para crescer nessa prática e nos benefícios que dela colhemos em nossa vida, precisamos entender algumas das leis da contribuição estabelecidas nas Escrituras Sagradas. Longe de abranger tudo o que a Bíblia ensina sobre o assunto, limitamos-nos, neste capítulo, a compartilhar algumas das leis que temos descoberto e praticado. Expressão de gratidão. A contribuição não é apenas um cumprimento de uma ordem, é também a oportunidade de expressar nossa gratidão ao Senhor. No entanto, por trás desse sentimento está a obediência a um mandamento. Quando as Escrituras declaram que Deus ama ao que dá com alegria, segundo Coríntios capítulo 9, verso 7, não significa que a alegria coloca a contribuição em uma condição opcional, e sim que ela se agrada de um coração que obedece alegremente a um mandamento. Não contribuir de acordo com o preceito bíblico é andar desordenadamente, o que nos privará da plenitude de Deus. Mordomia é a consciência de que nada do que temos nos pertence, e sim ao Senhor, e que devemos administrar nossos bens para Ele da melhor maneira possível. A contribuição, por sua vez, é um contínuo lembrete de que somos mordomos e não devemos nos apegar ao que não é nosso. Fidelidade no mínimo. Não adianta dizermos que quando Deus nos der mais dinheiro, então passaremos a contribuir. Se não o fizermos com o pouco que temos, não o faremos depois. Relembremos mais uma vez as palavras de Jesus. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Lucas 16, verso 10. Quem não dar 10% de R$ 1.000 de renda, não dará 10% de uma renda de R$ 10.000. Se você não conseguir fazer isso enquanto tiver pouco, não conseguirá fazê-lo depois. A corrupção está dentro do ser humano. O dinheiro somente traz à tona o que já existe por lá. Por isso precisamos de disciplina no contribuir, independentemente de acharmos que fará diferença ou não. Através de nossas contribuições, temos a oportunidade de nos exercitarmos na fidelidade pela disciplina da contribuição contínua. Nosso coração é treinado e nosso caráter é aperfeiçoado. Precisamos ser fiéis ao Senhor e não aceitar nenhum tipo de desculpas para contribuir, segundo as nossas posses. Cada um contribuirá na medida em que puder. Essa foi a instrução dada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo as bênçãos que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deuteronômio, capítulo 16, verso 17. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coleta quando eu for. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. Ninguém deve deixar de contribuir por não ter muito, e também não se deve dar além daquilo que pode, negligenciando a família e os compromissos básicos. Ainda assim, dentro de sua possibilidade, todos podem dar. Há pessoas que esperam ter muito para depois começarem a contribuir. No entanto, como acabamos de ver, se não aprendermos a dar enquanto temos pouco, dificilmente o faremos quando tivermos mais.
O Senhor não pede de alguém o que não esteja ao seu alcance. Algumas vezes vemos na Bíblia Deus pedindo algo precioso, como ele fez com Abraão. Outras vezes, vemos pessoas ofertando tudo o que possuíam de modo sacrificial, e não podemos negar que o Espírito Santo possa tê-las movido em seu íntimo a agirem assim. O importante, no entanto, é não perdermos de vista o propósito de Deus. Porque, se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 12. A contribuição é aceita segundo o que você tem, ou, em outras palavras, de acordo com as suas posses. Insisto, ninguém precisa carregar um peso no coração por não poder ofertar mais. Por vezes, tenho enfrentado momentos de descontentamento em meu coração por não poder ofertar mais. Eu amo a causa do Evangelho e muitas vezes gostaria de poder ter feito bem mais, de ter ido além do que já fiz na área das contribuições. Mas me conforta saber que Deus não espera de nós mais do que podemos fazer. Ele espera que façamos a nossa parte e que sejamos fiéis na parte que nos toca. Já mencionamos anteriormente um exemplo bíblico indiscutível acerca disso. Convém revisitá-lo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu o que possuía, todo o seu sustento. Marcos 12, verso 41 a 44. Deus não vê, nem tampouco compara números. O muito de quem tem pouco, comparado na ótica contábil com o pouco de quem tem muito, pode parecer menos. Contudo, somente aos nossos olhos, o Senhor vê a disposição do coração, além da limitação da renda e das posses, e ainda considera a proporcionalidade do que damos em relação ao que podemos. Quem possui mais não é melhor do que aquele que tem menos condições, ainda que tenha a capacidade de ofertar mais. Até porque esses valores não são mensurados por Deus da mesma forma que fazemos. Aos olhos humanos, aquela viúva deu apenas 2 moedinhas. Aos olhos divinos, ela deu tudo o que possuía. Quando Jesus foi dedicado no templo, seus pais deram uma oferta que era feita pelas pessoas de menor poder aquisitivo. No entanto, essa oferta não perdeu o seu valor. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Lucas capítulo 2, do verso 22 ao 24. Que oferta era essa? Havia um período determinado pela lei, após o nascimento de uma criança, que os pais deveriam observar, em especial a mãe, e esse rito de purificação incluía um sacrifício. E cumpridos os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote, à porta da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro,
Então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará a expiação pela mulher e ela ficará pura. Levítico, capítulo 12, do verso 6 ao 8. Não há como ignorar esse relato, pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, verso 4. Os pais de Jesus, pelo menos naquele momento, não tinham condições financeiras para oferecer um cordeiro e levaram apenas o par de aves. E isso nos comunica alguns princípios. O primeiro deles é que ter pouco recursos financeiros não isenta as pessoas de ofertarem. Vejo muita gente usando isso como desculpa para não fazer aquilo que deveria ser feito. O valor que ofertamos é voluntário. Escolher, nunca ofertar, não. O segundo princípio envolve saber lidar com certos momentos de limitação financeira. Desejar ter condições de ofertar mais ao Senhor é louvável e podemos pedir a ajuda divina para isso. Ana pediu a Deus um filho com o intuito de ofertá-lo a ele. Mas também devemos aguardar com paciência até que as circunstâncias mudem e possamos fazer aquilo que desejamos. Que nunca se confunda, porém, ofertar menos do que se gostaria com não ofertar ou fazê-lo com um coração errado, uma vez que há também uma espécie de paradoxo a ser considerado. E falarei mais acerca disso no próximo capítulo. Trata-se de uma lei divina apresentada nas Escrituras como a lei de dar e receber, ou também como a lei da semeadura e colheita. Ou seja, se por um lado ter posses menores nos isenta de contribuir na mesma proporção dos que estão em um momento financeiro mais favorável, por outro lado, o caminho para os milagres financeiros ainda é o mesmo: o ato de dar. E aqui encontramos a razão pela qual alguns crentes não rompem no quesito material, ignorar e negligenciar essas leis. A vida é cíclica. Todos passamos por momentos de altos e baixos, de vacas gordas e magras, inclusive na área financeira. Não importa quão crente alguém seja. Vejamos o exemplo de Paulo. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, do verso 11 ao 13. A expressão tudo posso naquele que me fortalece tem sido usada por muitos cristãos para falar de realização, de posso fazer. Entretanto, o apóstolo a aplicou no sentido de posso suportar. Nossa alegria não pode depender das circunstâncias. Nossa força, nossa motivação e nosso prazer procedem do Senhor. Assim, podemos encarar os momentos difíceis com paciência e sem perder a expectativa de mudanças. O que não pode concluir, em hipótese alguma, é que o padrão bíblico seja viver só em necessidade, sem momentos marcados pela provisão divina sobrenatural. Há várias razões para os momentos de escassez. Elas variam da responsabilidade pessoal, da boa administração, às circunstâncias à volta, como a economia nacional ou até mesmo a global. A boa notícia, no entanto, é que podemos experimentar o socorro divino e ver nossa condição mudada. Generosidade. Já dedicamos um capítulo inteiro a esse assunto e não quero ser repetitivo, porém, essa é uma lei tão essencial que merece aqui nova menção.
Deus não aceita o que é fruto da avareza, como nos lembra o apóstolo Paulo. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Segundo Coríntios, capítulo 9, do verso 5 ao 7. Deus não está interessado em nosso dinheiro, mas em nossa expressão de generosidade. Sem isso, a oferta perde seu valor espiritual. Deve haver em nós alegria ao contribuirmos. O apóstolo Paulo se referiu a isso como sendo uma graça. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 4. É um privilégio servir a Deus com nossos bens. E o Senhor não quer que façamos isso por constrangimento, mas de coração. Não basta fazer a coisa certa, é necessário fazê-la da forma correta. Dar é a coisa certa, mas dar generosamente é fazer do jeito certo. No Antigo Testamento, Deus ordenou que o povo de Israel ajudasse aos pobres, mas advertiu que o fizessem com a motivação correta. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todas as suas obras e em tudo o que vocês empreenderem. Deuteronômio capítulo 15, verso 10. O Senhor não desejava apenas que os pobres fossem socorridos, mas que aqueles que os ajudassem o fizessem com o coração correto. Deveriam ser movidos não apenas pelo dever de ajudar, mas por um coração que se regozija ao estender a mão ao próximo. Escrevendo a Timóteo, Paulo instruiu que exortasse aos ricos deste mundo a serem generosos em dar e prontos a repartir. Não bastava que simplesmente doassem parte de seus bens. As suas dádivas deveriam refletir generosidade genuína. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 17 ao 19. Uma boa maneira de avaliarmos nossa generosidade ao ofertar é compararmos quanto investimos no reino de Deus com quanto investimos em entretenimentos e hobbies. Não consigo compreender, por exemplo, um cristão que oferta menos do que gasta com diversão. Vimos que as Escrituras Sagradas nos revelam que quando Jesus esteve no Templo de Jerusalém, ele se assentou diante do cofre das ofertas para observar como as pessoas contribuíam. Não está escrito que Jesus observava quanto ofertavam, mas como ofertavam. O texto mostra que muitos ricos lançavam ali grandes quantias, mas, apesar de ofertarem mais em termos não estavam, de fato, dando além daquilo que lhes sobrava. Além de que, se suas ofertas fossem comparadas com seu poder aquisitivo, veríamos que, proporcionalmente, não estavam oferecendo muito. Muitos crentes ofertam apenas por obrigação, outros o fazem apenas por medo do devorador. Há ainda aqueles que ofertam motivados unicamente pelo desejo de multiplicar seu dinheiro. Contudo, a verdadeira alegria do doador não está centrada naquilo que diz respeito a si, mas em expressar diante de Deus a sua generosidade, em dar de maneira substancial.
periodicidade e constância. Esse aspecto é muito importante. Há pessoas que testemunham que fizeram ofertas de sacrifício e que houve ocasiões em que o Senhor lhes tocou o coração para fazerem algo especial. Mas, apesar dessas experiências, elas não vivem uma prática regular e constante de contribuições. Paulo ensinou aos coríntios que devemos fazer isso de forma planejada e periódica. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. O apóstolo ensinou que a contribuição deveria ser pessoal, constante e programada. A igreja também deve perceber aqui um princípio administrativo importante: a necessidade de trabalharmos com fundos destinados a propósitos específicos e previamente planejados. Vale ainda ressaltar que a expressão conforme a sua prosperidade sugere o cuidado da família antes do restante das prioridades, sempre obedecendo à clássica ordem: Deus, família, igreja e depois os outros. No próximo capítulo, abordaremos a importância de semearmos com regularidade e perseverança. A Bíblia nos ensina que depois de termos começado a fazer o bem, não podemos desanimar quanto a continuar a fazê-lo. A bênção do Senhor virá sobre os que não desfalecem, sobre os que não se cansam nem se desanimam de fazer o bem. Essa é a instrução bíblica. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Gálatas 6, 9. As emoções pessoais e até mesmo o próprio diabo, com suas sugestões malignas, tentarão desanimá-lo. Contudo, persevere e prossiga contribuindo de forma periódica e constante. Obediência. Outro aspecto interessante, usado na Bíblia em associação com a ideia de contribuição, é a questão da obediência. Paulo tratou desse tema em sua epístola aos Coríntios, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Segundo Coríntios, capítulo 9, verso 12 e 13. Nossas contribuições em todos os seus níveis, dízimos, ofertas e esmolas, são uma prova de nossa obediência a Deus. Era assim que os líderes compreendiam essa questão no início da igreja. Quando viam as pessoas ofertando, entendiam que havia uma relação direta entre a liberalidade delas e sua obediência ao Senhor e à sua palavra. Portanto, se somos falhos nessa área, estamos também revelando a qualidade de nossa obediência nas demais áreas. Além disso, Deus não precisa de nossa contribuição. Nós é que precisamos da obediência a Ele e da bênção que vem por praticá-la. Eu tenho um critério pessoal na escolha daqueles que levanto para trabalharem comigo no ministério. Não me disponho a investir pesado em suas vidas e ministérios se não perceber neles uma grande disposição em semear no reino de Deus. Acredito que isso seja uma espécie de termômetro de obediência. Quem não obedece a Deus no dar, também não lhe obedecerá em outros níveis de entrega e renúncia que o Senhor espera de nós. Quando aquele jovem rico foi ao encontro de Jesus, recebeu dele um convite para segui-lo e ser seu discípulo. Contudo, a condição que o Senhor lhe impôs foi vender tudo o que tinha e doar aos pobres, para somente então segui-lo. Creio que essa condição estabelecida por Jesus foi uma espécie de peneira.
Não penso que os ricos estejam impedidos de exercer o ministério, mas creio que, se não conseguirem demonstrar obediência no ato de dar, tampouco conseguirão demonstrá-la nas outras áreas. Barnabé foi um dos ministérios de excelência do Novo Testamento, um homem com um coração pronto a investir em vidas. Entre suas muitas virtudes, porém, a palavra do Senhor destaca sua liberalidade e prontidão de obediência nessa área específica. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 4, verso 36 e 37. Através das nossas dádivas, não apenas mantemos nosso coração submisso a Deus, mas também transformamos nosso dinheiro em servo dos propósitos do seu reino. Questione-se: em quais dessas áreas abordadas você necessita de mudança? Examine seu coração e sua conduta. Então, faça os ajustes e alinhamentos necessários. Separe um tempo para orar e meditar acerca desses princípios e de sua resposta a eles. Ore especificamente para melhor entender e praticar essas verdades. Capítulo 12: Semeadura e colheita. Dá o que tens para que mereças receber o que te falta. Agostinho de Hipona. Eu nasci em Santo André. Morei por poucos anos em São Bernardo do Campos e cresci em Campinas. Todas as grandes cidades do estado de São Paulo, portanto, eu não conhecia de perto a agricultura, até que em 1993 me mudei para o Paraná, um dos estados de maior produção agrícola do Brasil. Morando em cidades do interior como Guarapuava e Irati, foi inevitável conhecer de perto os agricultores e suas lavouras. Nesse tempo, aprendi muito dos princípios que regem a semeadura e a colheita, não somente do mundo natural, mas também do mundo espiritual. O princípio da semeadura e colheita foi instituído por Deus e, enquanto durar a terra, esse princípio jamais deixará de funcionar. Foi isso o que o Senhor declarou depois do julgamento através do dilúvio. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 8, verso 21, parte A e 22. Podemos ver a seguir o mandamento de Deus para o ser humano plantar e colher, desde o início, lá no jardim do Éden. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis capítulo 2, verso 15. O homem foi colocado no jardim do Éden para cultivá-lo. A palavra hebraica abade também é traduzida como lavrar e basicamente significa trabalhar. Nesse aspecto, semeadura e colheita equivale a trabalho e devemos entender a importância desse aspecto no plano da providência divina. Há pessoas ensinando que o sustento do homem não depende da aplicação da lei da semeadura e colheita e usam como fundamento do seu argumento a seguinte afirmação do Senhor Jesus: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Mateus 6, 23. Aliás, 26. Jesus disse, de fato, que a origem do sustento das aves é o Senhor e que elas não precisam semear ou colher, nem ajuntar em celeiros. Mas, ao declarar isso,
ele não anulou o princípio encontrado em toda a Bíblia de que as pessoas devem semear e colher. Ele disse apenas que se a ave que não semeia já tem o seu sustento, quanto mais o homem que semeia e também colhe, e vale muito mais do que as aves, terá o seu sustento. Cristo também falou sobre os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas são belamente vestidos por Deus, e disse que se o Pai Celestial os veste, então muito mais ele nos vestirá. Porém, ele não estava dizendo que não precisamos trabalhar ou que temos que deixar de nos vestir para Deus fazer isso literalmente em nosso lugar. Foi apenas uma maneira de mostrar que se ele tem tudo isso sem trabalho e sem possuir o mesmo valor que nós, então temos uma grande vantagem sobre eles. Sustento que, assim como não podemos desvincular o sustento da semeadura natural, também não podemos desvinculá-lo da semeadura espiritual. Entendendo o trabalho. O trabalho é um mandamento bíblico e foi estabelecido por Deus desde o início da história da humanidade, como a maneira pela qual o homem promoverá seu sustento. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3, verso 19. Depois da queda, o trabalho tornou-se mais árduo por causa da maldição que sobreveio à terra. Gênesis capítulo 3, do verso 17 ao 19. No entanto, o trabalho em si não é maldição nem consequência do pecado, pois antes da queda, Adão já havia sido colocado no jardim para cultivá-lo. É o meio pelo qual o homem sustenta sua casa e vive dignamente. Além disso, por meio de seu ganho, ele também pode servir ao reino de Deus e aos necessitados. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Efésios 4, 28. Ninguém que diz que serve a Cristo deve negligenciar o cuidado de sua casa, pois a palavra de Deus também declara: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Há princípios que Deus instituiu e que não podem ser quebrados. As Escrituras declaram que há uma ligação entre o trabalho da pessoa e seu sustento. Adão teria de suar para comer o pão, e quem não quer trabalhar não tem direito a comer. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 10 ao 12. Paulo se orgulhava de nunca ter sido um peso para ninguém e do fato de que muitas vezes suas próprias mãos, seu trabalho, proporcionaram seu sustento. Atos capítulo 20, verso 34. A igreja deve socorrer as viúvas que não têm condições de se sustentar. Mas, quando há alguém na família que pode trabalhar para fazer o sustento, então a igreja é instruída a não sustentar esses lares de forma sistemática. Isso comprova a importância e o dever do nosso trabalho. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, do verso 3 ao 4. Porém, além de mostrar a importância do nosso trabalho como meio de produzirmos nosso sustento e o aumento de nossos bens, as Sagradas Escrituras também ensinam os filhos de Deus a ir além desses resultados. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados
ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, verso 2. Mais do que apenas trabalhar, somos ensinados a edificar com a bênção de Deus. A graça do Senhor pode nos levar mais longe do que o nosso esforço. Mas isso não significa que não precisamos laborar. Desde o Antigo Testamento, Deus já admoestava seu povo a não pensar que prosperariam sozinhos. O trabalho tem seu lugar, mas a bênção divina nos leva além dos nossos próprios resultados. Assim, não podemos afirmar que a liberação da provisão de Deus sobre nossas vidas depende somente de nós, nem tampouco que não temos parte nela. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18. É lógico que há exemplos bíblicos em que a provisão flui, mesmo onde não há condições de gerá-la, como o próprio trabalho, como no caso do povo de Israel em sua jornada no deserto ou do profeta Elias junto ao ribeiro de Querite. Esses exemplos, no entanto, retratam a exceção, não a regra. A falta de trabalho impede o fluir da provisão quando ela está ligada à negligência, mas não no caso de impossibilidade. Mesmo assim, não podemos desassociar o padrão divino do plantio e colheita da sua provisão em nossa vida. Primeiro, o homem faz a sua parte, depois, Deus faz a parte dele. O aspecto espiritual. Assim como devemos plantar e colher para ter o nosso sustento na dimensão natural, de igual modo devemos gerar recursos e conquistas por meio da semeadura na dimensão espiritual. As Escrituras Sagradas nos revelam que a lei da semeadura e colheita não é apenas uma lei natural. Ela também é aplicada pela palavra de Deus como uma lei espiritual. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, versos 7 e 8. Além de revelar que esse princípio opera em nossa vida cristã, a palavra de Deus ainda nos mostra de forma bem específica a operação dessa lei na esfera da contribuição. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. O apóstolo Paulo comparou as ofertas com uma semeadura. Portanto, se há um paralelo entre as nossas ofertas e a lei da semeadura e colheita, há também uma série de lições que podemos extrair dos princípios de plantio e ceifa encontrados na Bíblia e aplicá-las ao funcionamento das ofertas e dos demais níveis de contribuição. Na verdade, há vários aspectos interessantes a serem destacados neste assunto do paralelismo entre semeadura e colheita e as nossas contribuições. Abordaremos em seguida alguns desses aspectos. Você colhe o que planta. Vemos que o apóstolo Paulo declarou que quem semeia na carne colhe de acordo com o tipo de semente que plantou. Assim como quem semeia no espírito colhe do espírito. Essa é uma lei imutável. Deus determinou desde a criação que cada semente gere segundo a sua própria espécie. Portanto, se você quer colheita financeira, precisa fazer uma semeadura financeira. Se você ajudar alguém com seu tempo e talento, colherá e de volta esse mesmo tipo de semente que plantou. Mas se você ofertar com bens materiais no reino de Deus, terá uma colheita financeira.
Muitos de nós não temos conquistado mais em Deus justamente pela falta de entendimento das leis por ele estabelecidas. Oséias profetizou: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. E o contexto do conhecimento nessa passagem referia-se justamente à palavra de Deus, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. O entendimento desses princípios nos ajuda a plantar intencionalmente com a expectativa de colhermos. É evidente que o Senhor não deseja ofertas interesseiras, pois ele o ama quem dá com alegria. Mas isso não anula o fato de que ele estabeleceu a lei da semeadura e a colheita e nos instruiu a respeito dela em sua palavra, com o propósito de provocar a nossa fé. Tenho a certeza de que, ao agir assim, Deus esperava que usássemos essa sua lei para nosso próprio bem, entendendo o propósito. Por que precisamos semear e colher? Por duas razões distintas. O apóstolo Paulo falou sobre elas aos Coríntios. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Segundo Coríntios, capítulo 9, verso 10. Ele afirmou que Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento, o que revela um duplo propósito na semeadura. Deus quer que semeemos mais. Deus quer suprir nossas necessidades. Portanto, podemos afirmar que o propósito da semeadura é a colheita e que esta, por sua vez, divide-se em duas partes distintas, a de Deus e a nossa. Vemos esse princípio em vários textos bíblicos. Já vimos que Paulo orientou aos Efésios que trabalhassem para que tivessem com que acudir ao necessitado. Efésios capítulo 4, verso 28. Ou seja, o propósito do trabalho não é a obtenção dos meios de subsistência somente para nós mesmos. É necessário que haja sobras para que possamos repartir com outros. O propósito divino não é apenas suprir nossas necessidades, mas também liberar de modo abundante para que transbordemos suas bênçãos e provisão na vida de outros. Há muitos crentes egoístas que, alegando humildade ou desprendimento, afirmam querer apenas o que é necessário para viver. Isso é errado, é antibíblico. Não podemos ter somente o necessário para sobreviver. Precisamos ter bem mais do que isso. Precisamos ter a nossa parte e a parte de Deus. Certa ocasião, Pedro teve a oportunidade de ser ensinado por Jesus de um modo bem prático acerca desse princípio. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram imposto ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhes disse: logo, os filhos estão isentos. Mas para que não escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu e o seu imposto. Mateus capítulo 17, verso 24 ao 27. Esse é, aos meus olhos, um dos mais belos milagres de provisão na Bíblia. O Senhor Jesus não somente supriu a necessidade de Pedro para que ele pagasse sua dívida de impostos, mas também forneceu mais do que o necessário. Para quê? Para que ele também pudesse pagar a parte do Senhor Jesus. A instrução foi bem clara. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores de impostos para pagar o meu imposto e o seu. Sempre que uma colheita chega em nossa vida, é para cumprir esse duplo propósito: suprir a parte de Deus
para uma nova semeadura e também a nossa parte para nosso sustento. Observe a instrução dada pelo apóstolo ao seu discípulo Timóteo. Ele falava sobre finanças. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 ao 19. Ao falar sobre os ricos, ele tanto diz que Deus nos proporciona tudo para o nosso aprisamento, como também nos exorta ao praticarmos o bem e sermos ricos de boas obras, prontos a repartir. Assim, ele nos mostra que o propósito das nossas riquezas é duplo: para o nosso aprazimento, para desfrutarmos de uma parte do que nos foi confiado, para repartirmos e assim abençoarmos a vida de outras pessoas. Já conheci muitos cristãos que se consideravam tão humildes que não ousavam orar pedindo nada a Deus que fosse de ordem financeira. Não queriam ser abençoados em suas finanças porque achavam que isso seria aproveitar-se de Deus. Evidentemente, não entenderam o propósito divino revelado nas Escrituras. O fato é que, se você não for abençoado, também não poderá abençoar. Para podermos transbordar recursos para o reino de Deus e suprir os necessitados, precisamos da colheita financeira. E para isso, teremos que, primeiramente, semear. Se você não quiser a sua parte da colheita, o pão para alimento, então semeie tudo de novo. Mas não seja omisso em sua responsabilidade de semear no reino de Deus e na vida de outros. Sua colheita não é importante apenas para você, ela é importante para Deus e também para outras pessoas. Eu não quero colocar uma ambição materialista em seu coração. Inclui neste livro o capítulo Aprendendo o Contentamento, não só para não ser mal interpretado, mas também para plantar o tipo de atitude correta em seu íntimo. Precisamos de equilíbrio, como diz o ditado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O fato de não podermos ficar presos ao dinheiro não significa que não possamos tê-lo. O importante é que ele não nos tenha. Certa ocasião, há quase 3 décadas, Deus abriu meus olhos para isso. A Kelly e eu já havíamos ofertado nosso carro para ajudar na conclusão da construção do templo da igreja em que atuávamos como no pastoreio. Depois disso, o Senhor nos pediu mais. Como não tínhamos nenhuma reserva ou qualquer outro bem, pedi a Deus que me orientasse, pois eu não sabia como ofertar mais. Então me veio uma luz. Nós nos mudamos do apartamento em que morávamos, no centro da cidade, para uma casa num bairro mais afastado e ofertamos a diferença do aluguel durante um ano. Quando estávamos na nova casa, havia poucos meses, o Senhor novamente me pediu que ofertasse mais. Foram nossas primeiras lições nesse aprendizado. O Espírito Santo me gerou uma forte convicção pelo testemunho interior de que eu deveria doar R$ 1.000 a cada um dos 3 missionários que ele me mostrava claramente. Entrei em pânico. Isso era muito dinheiro para a época e para nosso orçamento. Eu não tinha de onde tirar os R$ 3.000 e achava impossível obedecer à direção interior que recebera do Espírito. Foi então que orei, dizendo ao Senhor que a única forma de conseguir aquele dinheiro seria com Ele, e passei a orar fervorosamente por aquela quantia. Algum tempo depois, um irmão bateu à porta de casa e confessou que vinha sentindo fortemente, nos últimos dias, um impulso que ele denominou de uma coisa que não parava de perturbar sua cabeça, de me ofertar R$ 3.000. Afirmou ainda que não sabia qual era o motivo para aquilo, mas esperava que fosse para nos ajudar
a comprar um carro, pois sabia que havíamos doado o nosso. Dei glória a Deus e então contei-lhe a história para que ele soubesse que o Senhor realmente o estava dirigindo a fazer aquilo e que ainda não se tratava da nossa colheita, e sim de uma nova semeadura. Depois de tudo isso acontecer, fiquei muito intrigado com todo esse processo. Parecia-me ser muita burocracia Deus me pedir um dinheiro que eu não tinha, para então eu ter que pedir a Ele que enviasse alguém para me doar o dinheiro, para que eu então pudesse doá-lo de novo àquelas pessoas que o próprio Deus me havia mostrado que precisavam. Por que Deus não havia mandado esse dinheiro diretamente a esses missionários sem ter que me colocar na história? Porque Ele queria ensinar-me algo. Devemos ser canais do fluxo das finanças enviadas por Deus. O Senhor não nos pede que ofertemos porque tirar de nós o que temos, mas porque deseja criar em nossa vida um ciclo progressivo de uma semeadura e colheita. Deus fez isso simplesmente para me mostrar que Ele quer nos dar mais recursos financeiros. Precisamos de mais do que o suficiente para as nossas necessidades. Precisamos de mais recursos para sermos um canal de bênção no reino de Deus e na vida dos outros. Colheita na proporção do plantio. Vemos de forma clara um princípio importante no versículo citado anteriormente. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Isso fala da colheita na exata proporção do plantio. Deus não impõe quanto devemos plantar. A cada um semeia segundo propôs em seu coração. A decisão é nossa. Usamos de nossa vontade e poder de escolha para determinar quanto semearemos. Aprendi que não é Deus quem decide quanto semeio, sou eu mesmo que faço minha escolha e tomo a decisão. Contudo, ninguém colhe mais do que aquilo que semeou. Ou seja, o tamanho da colheita também não é determinada por Deus, ao permitir que nós tomemos a decisão sobre o quanto plantaremos. Deus também deixou em nossas mãos o poder de determinarmos o quanto colheremos. Nós mesmos determinamos quanto plantamos e, ao mesmo tempo, determinamos a colheita, pois ela sempre é proporcional à quantia de sementes que plantamos. Ninguém poderá dizer que Deus o forçou a plantar, mas também não poderá reclamar com Deus por não colher. Se quisermos romper na área de finanças e andar na bênção do Senhor, teremos que plantar mais. Há um tempo específico. Outro aspecto que deve ser enfatizado é que a colheita não é automática, mas precisa de tempo. Alguns plantam a semente num dia e no outro já estão cavando a terra para conferir porque ela ainda não brotou. Colhemos no presente a semente que plantamos no passado e colheremos no futuro a semente que estamos plantando no presente. Há um processo por trás dessa lei e as coisas não são imediatas. No entanto, ainda que não seja instantânea, a colheita é certa e não falhará. Estou colhendo hoje algumas sementes financeiras que plantei há muitos anos e que eu nem imaginava que ainda tivessem a possibilidade de produzir frutos. No reino espiritual, não corre a mesma cronologia de desenvolvimento e amadurecimento da semente que ocorre no reino natural. Os prazos da colheita não são os mesmos em cada dimensão, mesmo depois de germinar. A semente ainda tem diante de si todo um processo de desenvolvimento e amadurecimento antes de chegar o momento da colheita. Jesus apresentou esse processo na seguinte ordem: a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Marcos 4, versos 28 e 29. A expressão primeiro
depois e por fim são evidências de um processo que se dá em etapas e não de modo instantâneo. Muitas vezes podemos colher no tempo que aos nossos olhos parecerá rápido, em outras situações talvez colhamos num tempo em que nos parecerá demorado. O fato é que a colheita somente poderá ocorrer quando o fruto estiver maduro. A semente tem que morrer. Outra verdade importante sobre a lei da semeadura e colheita, e que também precisa ser entendida, é que a semente só frutifica se vier a morrer. O Senhor Jesus declarou isso. Em verdade lhes digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. João 12, 24. A lição que extraímos desse paralelo entre o reino natural é que não ofertamos para receber, e sim pelo propósito da entrega em si. Além de honrarmos o Senhor, ainda supriremos as necessidades do reino de Deus e de outras pessoas. Quando ofertamos, estamos lançando uma semente que trará uma colheita e devemos semear com a consciência de que isso, consequentemente, produzirá frutos, mas não podemos lançar a semente pensando apenas na colheita. A semeadura da doação é o propósito. A colheita é efeito colateral, uma consequência inevitável. O desejo de abençoar nos faz abrir mão de algo que liberamos em favor do reino de Deus ou de alguém. Essa atitude de abrir mão do que doamos determina o momento em que a semente morre para nós e então poderá frutificar. Uma atitude egoísta e interesseira pode impedir que a semente germine, uma vez que assim ela não morreu para nós. Fazer o bem pensando em nós mesmos não é fazer o bem de verdade, mas usar o benefício como um trampolim apenas para alcançar a bênção. Essa é a mesma filosofia apregoada por certas religiões. Eles fazem o bem para melhorar seu karma. Ou, como dizia o meu pai, eles fazem caridade passando um recibo. Jesus, porém, nos ensina a fazer o bem sem esperar nada em troca. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestaram àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Lucas 6, do verso 31 ao 35. É logo depois dessa afirmação de que devemos fazer o bem sem esperar nenhum pagamento ou retribuição que Jesus diz que se dermos, receberemos de volta. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Lucas 6:38. Logo, não podemos negar o ensino bíblico e as promessas divinas de que todo aquele que dá, recebe de volta. Mas também não podemos dar somente com a intenção de receber, pois aí anularíamos a lei da colheita, visto que a semente plantada que não morre, não germina. É uma semente desperdiçada. Esse é um dos motivos pelos quais a generosidade, o prazer de dar, é tão importante e determinante nos resultados de quem doa. Ela mantém o coração no devido lugar. Tudo que não é movido por fé e amor, em essência, é pecado. Não é errado pregarmos e dizermos ao povo que quando dão a Deus, ele terá um retorno.
porque certamente esse princípio é verdadeiro, mas precisamos motivá-los a dar por amor e honra ao Senhor, bem como por misericórdia e compaixão pelos seus irmãos. Se as nossas ofertas não expressarem honra, o Senhor também não nos honrará. Ao ofertarmos por amor e não por interesse, permitimos que a semente morra para nós. É aí que o processo de germinação ocorre e faz com que a colheita venha a seu tempo. A oferta de Ananias e Safira não foi considerada uma semeadura que trouxe uma boa colheita, tampouco a oferta de Caim, lá no início da história da humanidade. Ofertar com a motivação errada rouba de nós os benefícios prometidos por Deus. Em contrapartida, a palavra de Deus diz que ele ama o que dá com alegria, o que se compraz no ato de dar. Perseverança. A semeadura deve ser uma prática regular e uma expressão de perseverança. No capítulo anterior, sobre algumas leis de contribuição, destacamos a importância da periodicidade e constância em nossas doações. A Bíblia nunca nos aconselha a lançarmos uma única semente. Nos exemplos bíblicos, há sementes que frutificam e há sementes que não frutificam. Mas a insistência e a constância nos conduzirão aos frutos. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se essa, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Eclesiastes 11, verso 6. Já abordamos o princípio de que a semente tem que morrer para nós no momento da semeadura. E essa atitude de não podermos contar com todas as sementes lançadas retrata uma parte do ensino. Todavia, não podemos perder de vista que Deus quer nos manter cientes de que a colheita virá. Ele alimenta em nós uma expectativa genérica de que, em algum momento, algumas dessas sementes produzirão seu fruto. Precisamos deste equilíbrio, de termos, por um lado, a consciência de que há bênçãos prometidas para quem aciona esse princípio, e, por outro, de mantermos a consciência de dar com o espírito e a motivação corretos. Muitos perdem sua colheita financeira por falta de perseverança. É como se plantassem a semente na terra e alguns dias depois cavassem-na para ver se está germinando, ou ainda como se esperassem pouco tempo após o plantio e então virassem as costas para a terra semeada, desistindo da colheita porque ela não foi instantânea. Além de sabermos esperar, precisamos ter perseverança. Refiro-me à insistência, à continuidade em prosseguir plantando. Não podemos desanimar, não podemos desistir. A colheita financeira virá somente aos que perseverarem em sua semeadura. O apóstolo Paulo ensinou em Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. O texto relaciona a colheita ao fato de não desfalecermos. Portanto, não se canse nem desanime, seja perseverante. Não fazer alardes. Outro impedimento à bênção da colheita é a falta de ética na questão da discrição ao ajudar os outros. Se fizermos alardes com relação ao que foi feito por nós, perderemos a bênção de Deus para a nossa vida. Essa abordagem foi feita por Jesus no assim chamado Sermão do Monte. Evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, vocês derem esmola, não fiquem tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Mateus 6, do verso 1 ao 4.
Como no caso de Paulo, ao falar aos filipenses sobre a oferta recebida, a pessoa que foi ajudada pode até fazer alardes sobre a bênção recebida, mas aquele que ajuda, jamais. Todas as nossas atitudes são sementes. Alguns erroneamente pensam que a semeadura seguida de colheita é um princípio que funciona só na dimensão material e financeira, quando se dá uma oferta em dinheiro. Mas, na verdade, assim como o emprego correto do nosso dinheiro em favor do reino de Deus ou de pessoas nos leva a uma boa colheita, também as nossas atitudes erradas com relação ao uso do dinheiro são igualmente uma semeadura. E quando a semente é ruim, a colheita será igualmente ruim. Toda quebra de princípio na área das finanças é uma semeadura negativa. A retenção dos dízimos, a sonegação dos impostos, o roubo, a desonestidade nos negócios, o alarde com relação às ofertas, etc. Por isso tenho afirmado desde o primeiro capítulo que a bênção não vem apenas pela entrega dos dízimos ou das ofertas, e sim por uma soma de princípios bíblicos que são praticados em conjunto. A forma como vivemos influi muito. Não basta fazer a coisa certa, temos que fazer do jeito certo. A semeadura não é somente aquilo que fazemos, mas a forma como fazemos. A prática é melhor que o conhecimento. O último ponto que eu gostaria de destacar sobre o plantar e o colher tem a ver com o aspecto prático. A importância de conhecermos de forma mais ampla a lei da semeadura e colheita é porque esse entendimento certamente nos estimulará a praticá-la, além de gerar fé em nós. Romanos 10, verso 17. O conhecimento não fará absolutamente nada além disso. A verdade é que não interessa quanto sabemos sobre essa lei, e sim quanto a usamos. Por exemplo, não importa quem planta uma semente, se é um engenheiro, agrônomo, que conhece tudo sobre germinação, ou se é alguém completamente ignorante acerca de plantio. A semente brotará pelo ato do plantio e não pela dimensão de conhecimento de quem a plantou. Foi Jesus quem nos ensinou esse princípio, com um paralelo do reino natural. O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Marcos 4, do verso 26 ao 29. Quando comecei a praticar regularmente a lei da semeadura em minha vida, eu não conhecia tudo o que hoje sei que está por trás dela, mas, mesmo assim, passei a desfrutar da colheita, pois o que vale não é o quanto você conhece sobre essa lei espiritual, e sim o quanto você pratica. Se você se tornar um doutor em plantio e ceifa, mas não praticar o que aprendeu, de nada terá válido o conhecimento. No entanto, se você perseverar em semear, certamente colherá conforme a promessa divina. Concluímos aqui o capítulo 12. Até o próximo.